Então vocês pediram a otimização do Ryzen 5 5500? Pois então terão otimização do Ryzen 5 5500. Vamos aqui tratar de overclock, PBO e ajustes de memórias no mesmo vídeo. Então vai ser um vídeo longo, mas se você tem interesse já vai deixando o like, pegando sua pipoca, porque tem muita coisa para ser dita hoje. Vou começar com o mais simples, voltamos lá na BIOS para falar um pouquinho do que fazer quando você pega teu processador. Vamos lá, estou aqui na BIOS da placa-mãe B550 Pro 4 ASRock. Claro, cada marca tem uma opçãozinha em um local diferente da outra, mas a maioria tem as opções com quase o mesmo nome. Nessa aqui eu vou colocar para o lado, na outra aba, OC Tweaker, que é a opção de overclock, onde você mexe com memórias, mexe com o processador. E para todas as placas nós vamos ativar o XMP, ou DOCP se for uma placa da ASUS, tá bom? Mas é a mesma coisa. Isso aqui você pode usar memórias 3200, 3600, tem que ativar, é obrigatório, senão vai ficar com a memória toda desconfigurada. E olha que dá para você melhorar muito mais a memória, tem um vídeo aqui na descrição. Recomendo muito que vocês vejam. E esse vídeo aqui eu nem vou tratar tudo daquele outro vídeo, eu só vou complementar as informações daquele outro vídeo. Então é fundamental que você tenha visto. Agora tem as opções aqui em cima de overclock e na aba avançada aqui do lado tem a opção também de overclock para fazer o PBO. Bem, PBO e overclock são opções para placas mais avançadas. B550, B450, X570 e afins. Se você tem uma placa com final 20, você não consegue fazer, infelizmente. Você pode continuar vendo o vídeo para alguma curiosidade que você tenha, mas se você não tem, você pode pular para a parte de memórias, porque realmente não há o que fazer, tá, gente? Teria que mudar a placa-mãe. Bem, outra coisa que você faz de básico ou deveria fazer, se não faz agora, faça isso também. Tem uma placa de vídeo mais nova, RX 5600, 6600, RTX 3060 e tal. Você tem que mexer também no Resize Bulbar, ativar, que é bom que você ative, tá? E geralmente em várias placas nós temos que desativar o CSM. Eu vou voltar aqui na opção boot dessa placa-mãe, procura por CSM, tá? CSM você vai desabilitar. Lembra de verificar se está ali com Wi-Fi only em todas as opções. Se tiver, você pode desabilitar. Inclusive também serve para Xeon. Todo mundo que mexe com Xeon já sabe disso, mas se não sabe também serve para Xeon. Essas funções aqui, desabilitar tudo, mas antes colocar um Wi-Fi. E depois você volta. Na placa da Maxan nem tem isso, tá? Na placa da Maxan só precisa ir na opção avançada, que nem eu estou indo aqui, em PCI Configuration, e você vai ativar o Resize Bulbar. Eu tenho que fazer aquilo lá do CSM, Skanda? Tem, porque senão você não vai ativar não. O Resize Bulbar só funciona com CSM desativado. É que da Maxan já está desativado, tá? Mas aqui você é obrigado a fazer isso na ASUS, na Gigabyte também. Então desativa CSM e depois ativa o Resize Bulbar. Isso aqui é o básico para um sistema novo. Se você pegou, você tem que saber fazer isso. Se você não sabe, agora está sabendo, mas perceba que teu nível está muito abaixo até das informações contidas nesse vídeo. Mas ainda assim, talvez se você tenha aquela vontade de aprender, ainda assim pode ficar nesse vídeo que você deve entender alguma coisa, aprender alguma coisa, mas não pula, porque senão você vai perder muitas informações. Feito isso, geralmente o que o pessoal faz é só salvar, sair. Se tiver com o Windows instalado já vai dar o boot, se não tiver vai instalar o Windows, mas aqui é o básico do básico que qualquer pessoa faz com o 5500. Agora eu vou mexer com PBO e com overclock e vai estar aqui nos timestamps também essas opções. Lembrando que muda muito de processador para processador, de placa para placa, tá? Mas com o 5500 a gente tem alguns ajustes, algumas configurações que são bem básicas e que deve pegar na maior parte das configurações. Claro, tendo uma placa com final 50 ou 70. Estou aqui no sistema então, Ryzen 5 5500, 6/12, com a placa-mãe B550 Pro 4, as memórias lá com XMP bem básico, sem fazer alterações que eu vou fazer depois, tá? Tá aqui memórias ASGA de T3 Nanya, estou com 2 pentes de 8 GB, lembrando que esses 2 slots aqui estão desocupados. Para fazer ajuste de memória e ter mais estabilidade é bom fazer com 2 pentes, tá? 4 é mais difícil, já vou avisando vocês. E eu vou aqui fazer um teste no HW Info, que junto com o Cinebench a gente vai conseguir saber algumas coisas para fazer o PBO e overclock. Então é um programa que eu geralmente recomendo para vocês que vocês tenham, HW Info, que é esse programinha aqui. E o Cinebench que eu estou usando o R23, mas tem outras versões. Se você usar uma outra versão não tem problema, é só usar os dados da mesma versão, tá certo? Eu vou reiniciar aqui os sensores, só para a gente ver como que esse processador está se comportando, tá?
É só uma rodada mesmo, que nem eu ensino para o pessoal. Tem um vídeo aqui de PBO do 5600, do 5700X e a lógica é a mesma. Eu estou vendo aqui então a temperatura que vai chegar a esse processador, vou ver o consumo também, vou dar uma olhadinha na tensão desse processador. Então estou vendo aqui que está ficando com tensão em 1.26, 1.27. Estou vendo que a temperatura está subindo para mais de 70 graus, ok? Só para saber mesmo, né? Aqui o TDC, é importante para PBO isso, tá? TDC está chegando a 48 A, EDC está chegando a 86 e o PPT está chegando a 70 watts, 69 a 70, tá? Então tem esse número em mente, esse número é importante. Esses três aqui que são os que a gente usa também no PBO: TDC, EDC, PPT. Tá bom? Temperatura 73 graus. Olha o clock do processador, 4.24, 4.250. Vai ficar com esse clock tanto em jogo quanto em atividade pesada. Lembrando que isso aqui é o boost do processador. Se você não estiver usando ele, a frequência fica mais baixa, tá? E o PBO mexe com isso, ele mexe com o boost do processador. Daqui a pouco está terminando o teste e a gente vai saber o resultado final dele. 10.400 pontos, com temperatura máxima de 73,6 graus, aqui no meu ambiente na casa de 25, 26 graus. Nós temos o TDC máximo de 49, o EDC máximo de 87 e o PPT máximo de 70. Então, aqui nós temos o básico do processador em estoque, sem alterações alguma. Agora é a parte do Precision Boost Overdrive PBO, para a gente aumentar em 200 MHz aqui essa frequência. Agora vamos na aba avançada, que eu tinha avisado para vocês, que é na aba avançada. Nós vamos aqui em AMD Overclocking, ok. Aceitar, ok. E nós vamos aqui em Precision Boost Overdrive, que é o PBO. Ele vai mexer com boost, tá? Então, cada processador tem um boost e esse aqui é 4.25, né? 4.250. Vou colocar em avançado e aí eu vou mexer nos limites? Não, não vou mexer ainda não, tá? Depois eu mexo na próxima vez que eu reiniciar o PC. No momento, eu só vou fazer o seguinte, ó. GPU Boost Clock Override. Isso aqui é para a gente aumentar ou diminuir o boost do processador. Eu falei 4.250. Eu vou colocar positivo, que eu quero aumentar, né? Se fosse diminuir, negativo. Aumentar, positivo. Então, vou aumentar e vou colocar 200, que é o máximo. Então, você vai ter mais 200 MHz possíveis de boost do processador. E vocês podem ver aqui que tem algumas opções de GFX e algumas coisinhas assim também. O que significa isso? É porque quem é meu inscrito sabe que eu vivo avisando isso, mas o 5500 nada mais é que o 5600G sem gráfico integrado. Então, todos esses ajustes que eu fizer também valem para o 5600G ou GT. E no caso eu não posso fazer ajuste aqui porque não tem o gráfico integrado, está desabilitado desse processador. Mas é o mesmo em essência, o desempenho é praticamente a mesma coisa, tem vários testes aqui no meu canal falando sobre isso. Bem, depois que eu ajustei isso aqui, eu vou deixar realmente sem mexer, no momento, para a gente saber quais números nós iremos obter. Isso vai variar de processador para processador, tá? Então tem processador que vai ficar melhorzinho, mais tranquilo, tem processador que vai ficar piorzinho. Já vou avisando para vocês que o silício do meu processador é bem assim, raspa do tacho, então provavelmente pessoas com melhores processadores, melhores versões, melhores silícios do 5500, vocês vão conseguir melhores resultados que os meus até em overclock, tá bom? Mas enfim, deve servir para muitas pessoas também, porque é mais fácil você pegar um processador com silício bem ruinzinho do que um silício bom, um gold, né? Quando você ouvir alguém na internet falando gold sample, bronze, prata, é sobre o silício, né? Qual o melhor silício, qual o pior silício. É tipo você ganhar na loteria da genética ou você perder na loteria da genética, tá? Eu faço essas comparações às vezes para vocês entenderem que eu falo sempre aqui, né? Processador é igual ser humano. Embora todo mundo seja humano, a gente tem várias diferenças ali, pequenas, mas que vão somando e vão deixando a experiência um pouco diferente de cada um. Enfim, voltou aqui o sistema. Bem que é R23 de novo, já vou reiniciar aqui os sensores, vamos ver como fica. Só mandando aumentar ali o boost mesmo, tá? Vamos ver se ele vai obedecer, se não vai obedecer, o que vai acontecer. Olha, no meu caso aqui, do meu processador, do silício dele, está chegando a 4.3. Lembra que eu coloquei para mais 200, se possível. Se possível. Vemos que não é possível nesse jeito aqui. 4.3, 4.29, 4.31. Se o teu, só fazendo isso, já bater
4.45, isso é positivo, porque aí o teu silício já está com indício do silício ser bom. Do meu já está com indício de ser ruim, tá? Mas dá pra gente ajustar esse aqui, não vai ficar dessa forma aqui não. Só queria mostrar isso aqui para vocês, que é por isso que você vai fazendo uns certos ajustes que vão mudando algumas coisinhas, tá? Então, falta a gente fazer um undervolt aqui, falta a gente fazer umas limitações também. Então, ele pode chegar a 4.4, que deveria, mas não está chegando nos núcleos aqui no máximo, quando você faz esse estresse aqui. Está chegando 4.2, 4.3, tá bom? Atenção, está chegando aqui, ó, 1.31 aqui, 1.30 aqui no máximo, 1.31, então já subiu a tensão para cima de 1.3. Nós temos aqui a temperatura subiu, tá? 76 graus no momento. O EDC aumentou para 91, o TDC aumentou para 50 e o consumo que é o PPT aumentou para 74, 75. Não aumentou tanto, mas aumentou. 10.200 pontos. Não mudou muito, né? Antes tinha feito 10.400, 10.200. Tem essa variação, 200, 300 para cima, para baixo. Mas, enfim, não mudou muita coisa aqui. Só com esse ajuste ali. Então, assim, é realmente necessário que eu volte, se eu quiser usar PBO mesmo, porque esse PBO aqui não está tão legal, tá? Então, vamos voltar lá na BIOS, que vamos terminar os ajustes, mas agora você já viu qual consumo que está chegando, temos que diminuir o consumo, já nós temos aqui valores do TDC, do EDC e do PPT, que não queremos que passe disso aqui. Não quero que passe nem do TDC de 50, nem do EDC de 90 e nem do PPT de 75 até 80 watts, tá? Então, é por isso que eu fiz essa medição agora. Só queria saber até onde ele está chegando sem ajuste nenhum. E agora eu vou estabelecer os limites para deixar um PBO mais tranquilo. E agora sim, vamos mexer com o PBO Limit. Colocar um menu, né, manual. PPT, que é o consumo, tá até um W aqui de watts. Eu falei que não queria que passasse muito de 80, né? Na verdade, ele estava chegando a 74.5, sei lá, 75, mas vamos deixar aqui no limite de 80 mesmo. Agora, o TDC, vocês viram que está baixo, então poderemos deixar aqui 50, né? E o EDC, vocês viram que passou um pouquinho de 92. Mas com que a gente vai fazer ainda mais um undervolt, a gente consegue limitar aqui para um 90 que está tranquilo, tá? Então, é um PBO bem tranquilo aqui, 80, 50, 90. Não vou mexer com essa parte de SOC. Agora, o escala eu vou deixar aqui, ó, em manual 1x. Eu uso aqui no máximo 5x, mas eu geralmente coloco 1x mesmo, tá? A gente coloca 10. Toma cuidado de colocar 10. 1x, tá bom? E nós vamos agora em Curve Optimizer, essa parte aqui, que é ela que faz o undervolt nos núcleos. Está desabilitado o undervolt no momento e você pode habilitar todos os núcleos ao mesmo tempo, que é all cores, ou cada núcleo você pode ajustar da forma que você quiser. No caso, eu sou mais preguiçoso, eu vou querer ajustar todos os núcleos ao mesmo tempo. E você pode colocar positivo, ou seja, aumentar a tensão, ou colocar negativo. No caso, a gente geralmente coloca negativo para fazer o undervolt, tá? Então, o valor que ficar aqui é um valor negativo. Geralmente o pessoal usa entre 15 a 30. Eu vou usar aqui 25 para dar uma acalmada nesse processador. E está aqui então feito o ajuste que eu queria fazer. 80, 50, 90, 1x, mais 200 MHz e menos 25 aqui de undervolt. Salvamos e saímos. Em QR23 de novo. Vamos ver como ficou então? Olha só, depois dos ajustes, podemos ver já aqui que as tensões caíram de 1.3 para 1.2324, né? Legal. Talvez o teu processador caia até mais, né? Não sei, fica de olho também, que isso aqui é bom para overclock depois. O meu, né, tá chegando a 1.2324. Já conseguimos o clock que eu queria mesmo naquela primeira vez, 4442, 4450, realmente está 200 MHz a mais do que estava antes em estoque. Então dessa vez eu consegui, fazendo aqueles ajustes e o undervolt, tá bom? E aqui a temperatura vai ser mais alta, admito, do que quando a gente faz só, a gente está em estoque, mas não vai subir tanto e vai ser menor do que aquela temperatura anterior. E aqui nos limites, está nos limites que eu queria, né? Na verdade até um pouquinho abaixo. Eu coloquei TDC de 50, está chegando nos 48.7. O EDC eu coloquei 90, está chegando nos 87. O consumo que eu tinha colocado 80, está chegando nos 68, então tá tranquilo. Chegou onde eu queria que chegasse, sem muitos problemas. E vamos ver a pontuação ao final agora. 10.900, 11.000 pontos. Teve um resultado que eu fiz aqui que conseguimos 11.000 pontos. Então sim, conseguimos uma pontuação melhorzinha, nada demais, mas conseguimos uma pontuação melhorzinha. O clock do processador ficou da forma que eu queria, então temos um PBO estável.
tá? Aí você pode deixar esse teste aqui por 10 minutos, 1 hora se quiser, e ver na temperatura, comparando, mas em suma temos um PBO estável que já vai trazer mais performance para o teu sistema. Então tá aí, positivo, e você aprendeu agora a fazer o PBO do 5500. Mas às vezes para você é pouco PBO, às vezes você quer um pouco mais, você quer overclock, né, velho? Você quer overclock. Então vamos mexer com overclock também? Vamos lá, só que aqui nesse caso eu vou usar, além desses 2 programas, eu vou usar um terceiro programa que é o Ryzen Master da AMD. Esse programinha aqui, que eu recomendo que vocês baixem, eu falei sobre ele num vídeo recente do Ryzen 5 3600 e vou usar ele aqui para fazer certos ajustes, certos testes. E depois que eu conseguir fazer esses testes e ficar estável, eu posso replicar esses valores na BIOS. Antes de mais nada, deixa eu desabilitar todo esse ajuste que eu fiz aqui, né? Porque você fazer OVC com PBO vai dar uma confusão completa, então vamos deixar aqui no automático e voltar lá no sistema, que aí a gente vai mexer no Ryzen Master. De volta ao programa, temos opções de perfis. Tem o perfil 1, perfil 2. O meu perfil 1 já está feito, então não vou mexer nele, mas você pode mexer no perfil 1, tá? Eu vou mexer no perfil 2 aqui, que ele vem bem assim, é igual, é idêntico, tá? E aí você vai colocar em manual, onde você vai fazer overclock. E você vai trazer essa abinha aqui para baixo, que é para você aumentar a frequência dos núcleos do processador. No momento, frequência base 3.6. Olha, perceba, o PBO ele mexe com o boost. A base continua 3.6 e o boost vai chegar a 4.4. Aqui em overclock, nós vamos mexer com a frequência base. Então, você pode colocar a frequência base 3.8, 4, 4.2, 4.4, tá? E vai aumentando se quiser. É um pouco diferente, tá? Então, ele vai ficar constantemente com a frequência bem alta, porque vai ser uma alteração na frequência base, tá? Se você quiser, você pode clicar bem aqui, que ele vai puxar todos os núcleos ao mesmo tempo. Então, quer colocar, por exemplo, 3.8, você coloca já 3.8 ao mesmo tempo, 4 ao mesmo tempo. Agora, nós vimos lá que o processador estava chegando a 4.2 no boost, então você não vai querer mexer menos do que 4.2, né? Muitas pessoas, às vezes, conseguem fazer um bom overclock com esse processador. Como eu falei, depende do silício. Eu aqui não consegui um bom overclock com ele não, tá? Você vai ver na internet, pessoal falando que conseguiu a 4.8, 4.7 e tal. Eu aqui não consegui isso, mas eu vou mostrar para vocês o que é um sistema quando fica instável. Quando você faz qualquer ajuste, seja overclock de processador, ajuste de memórias, qualquer coisinha diferente do que está lá, pode causar instabilidade. Você pode ter um tempo para você conseguir arrumar isso, é normal. Tem gente que fala, pô, mexi, tá dando tela azul. Claro, você mexeu, então saiba que está mexendo pode causar instabilidade. Às vezes o pessoal nem vê o vídeo todo, quer só replicar as coisas que eu fiz e depois pergunta por que está acontecendo aquilo. Está acontecendo porque tu replicou, mas eu já falei que não dá para replicar o tempo todo porque cada um é cada um e cada processador é único. Por exemplo, olha só, eu vou colocar então esse processador aqui a 4.7, que eu sei que não vai ficar legal, tá? Você pode testar isso já em casa. Nós temos aqui a tensão, não esqueça de mexer a tensão também, se você não mexer a tensão vai dar ruim para você que vai reiniciar o teu sistema, tá? Aqui está com a tensão muito baixa, que é 1.01, a gente viu que estava chegando a 1.3 lá, né? 1.25 na melhor ocasião e 1.32, então já recomendo que você vai subindo, chegar a 1.34, 1.35 e você vai fazer então com a tensão alta. Tá, primeiramente. Então, o overclock é assim, nós tentamos com a tensão alta e depois, se deu certo, vamos reduzindo. Porque se você colocar 4.7 ou 4.8 a 1.34 ou 1.35 e ficar instável, eu nem mexeria. Tá? Se ficou instável assim, nem tentaria ficar mexendo a 4.7, 4.8, é mais fácil fazer que nem eu, descer um pouquinho e ficar 4.6. Agora, se você colocou 1.34 aqui ou 1.35 e ficou legal, estável 4.7, 4.8, aí você parte do 4.7, 4.8 e vai reduzindo a tensão até você ver que fica legal. Eu vou colocar aqui 1.34, 4.7. Vou aplicar, ok. E vamos ver se vai aceitar ali já as alterações no HWINF. Eu acho que sim. Às vezes você tem que reiniciar o sistema, tá? Nesse caso eu não precisei. Tá aqui, ó, 4.69. Veja, no momento o sistema não reiniciou. Tem gente que dá uma burlada, dá aquela enganada nos amigos. Pô, consegui, ó, tá aqui. Eu tiro a print aqui e mostro e depois, olha gente, que consegui aqui. Mas aí no momento que eu começar a fazer algum teste, mexer no PC, o PC vai travar, vai dar problema. Então não está estável. Não é só porque funcionou que está dando o vídeo que está estável, não. Eu vou colocar um multicore aqui. E a gente vai ver no momento que travar, às vezes vai travar, vai dar uma... Olha,
deu mensagem. Então tá instável. Não está totalmente, porque pelo menos ainda dá vídeo, não reiniciou nem nada, mas está instável, fechei o programa. Então no meu processador não deu certo. No de vocês pode dar. E o que deu certo no meu foi 4.6. Então eu reduzi aqui para 4.6 em todos os núcleos, né? Ó, já faz aqui a alteração automaticamente, já aparece aqui. Bem legal, 4.6 em todos os núcleos a 1.34, 37, que eu particularmente acho alto. Mas como eu falei, é só um teste para você começar fazendo. Então você começa no alto e vai reduzindo, tá? Então você tem que ver agora se o teu fica que nem o meu, que não vai conseguir 4.7, 4.8, pelo menos você consegue 4.6 a 1.34. E se conseguir, você vai reduzindo. Estou aqui de volta no Cinebench e vou fazer um outro teste de multicore, que agora deve pegar sem maiores problemas 4.6 a 4.591. A tensão está ficando aqui atualmente 1.29, mas chegando até 1.38, que é aquilo lá mesmo, tá? Tá ficando naquela forma lá que a gente pretendia mesmo, mas a temperatura sobe aqui, né? 76,5 graus. O EDC já sobe, se você viu agora o PBO, você viu que está acima do EDC do PBO, né? E também vai subir o consumo 78. E aqui o TDC vai ficar 54. Eles estão ali acima do limite do PBO, mas o PBO é uma coisa, o overclock é outra. É só para mostrar, para comparar, para você reforçar essas informações na sua cabeça que elas são importantes. TDC, EDC, PPT, tá bom? Pronto, terminou, conseguimos uma pontuação acima do PBO. Conseguimos a pontuação de 11.300 pontos, foi até meu recorde aqui, ó. 11.300 pontos com o processador 4.6, 4.59, 4.6 e a tensão a 1.34, né, que nem eu tinha colocado aqui, ó, 1.3437. Legal, conseguimos. Agora foi estável. Você pode ir reduzindo, até você ver que ficou instável, que nem daquela travada. No momento que você vê que dá travada, aí você sobe de novo, tá? Infelizmente, mesmo a 4.6, o meu não foi tão bem assim não, viu, gente? Não consegui reduzir tanto, porque eu fui reduzindo, né? Fui colocando aqui, vou tentar 1.32, foi. Vou tentar 1.30, não foi. Aí já ferrou. Às vezes você consegue colocar 1.30, depois reduz 1.28 e tal. Então assim, vai de caso para caso. Eu não dei sorte nesse silício aqui. Então, nesse caso aqui, ó, 1.325 foi o que eu consegui para esse processador. Tá aqui então, tá feito 4.6, 1.325. Vou voltar ali no teste do Cinebench, vou voltar no HW Info. Eu fiz um teste de 10 minutos de estresse antes de fazer esse vídeo. Então deixa o like também, porque esse tipo de vídeo é cansativo, viu, gente? Um vídeo bem longo, eu sei que vocês se cansam vendo, mas imagine eu testando e estou replicando para vocês, ainda resumindo as informações. Não é fácil não, meu filho. Ainda mais que eu estou colocando PBO, overclock e memória no mesmo vídeo. Então, claro, eu testei 10 minutos e ficou estável. Isso é bom que você teste ao longo das semanas e tal, vai vendo da tela azul, dá algum crash e tal. Pode ser que, né, eventualmente, daqui a uma semana uma travada, eu vou saber porque eu fiz a alteração do processador, né, nesse caso. Mas particularmente eu até achei alto essa tensão aqui, coloquei 1.32, vai pegar de boa. Vocês viram que no PBO estava 1.32 também, né, vocês viram? Mas assim, eu queria que ficasse entre 1.24 e 1.27, é onde eu me sinto mais confortável fazendo esses ajustes, tá bom? E talvez seria algo para vocês focarem. Terminou o teste aqui, tá? Então tá feito. Chegou 4.5, 9, 4.6, temperatura 77 graus, subiu um pouco, né? Pontuação 1500, consegui bater meu recorde aqui. Então deu, tá? Deu pra ficar nessa tensão ali, mas esse silício aqui não tá bom não, tá? Realmente já vi bem melhores. Eu devo ter pego assim, me ferrei, peguei latão, não foi nem bronze aqui. Mas enfim, é o básico aqui de overclock e dá certo sim, funcional para todo mundo. E agora basta você, se ficou estável depois de vários testes, 10, 11 minutos, 1 hora, 2 horas, deixar o dia dormindo ali fazendo teste. Você vai lá na tua BIOS, reinicia o teu sistema e você coloca aqueles valores também na tua BIOS, tá? Desce aqui para CPU Frequency, vou colocar tirar de alto e vou colocar manual, né? Eu consegui colocar o 4.6, 4.600 e aqui a tensão foi 1.25, né? Foi isso aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou descer um pouquinho aqui e eu vou colocar aqui, ó, External Voltage Settings, Load Line Calibration. Aqui, nesse caso dessa placa-mãe, você pode deixar aqui, ó, no nível 2 ou 3, tá bom?
Acho que é interessante você colocar. E ele também dá uma explicaçãozinha em inglês, dependendo da placa-mãe, do que ele faz aqui, né? O load line ele calibra ali a tensão para não deixar cair demais quando está sobre uma grande demanda. Então é uma coisa interessante também de você fazer no teu overclock. Você pode ajustar isso aqui primeiro. Aí você faz o Ryzen Master, depois você volta aqui e só altera na BIOS, tá? Realmente tinha deixado passar essa informaçãozinha, mas Load Line Calibration também é uma coisa interessante para você arrumar também, tá bom? Além daquele básico lá de XMP, se você for fazer alterações. Se não for, nem precisa mexer, né, nesse Load Line, não. Então tá aqui, 4.6, 1.32. Com load line em 3. E escala esses ajustes todos, eles fazem quanto de diferença no final das contas? Você tem algum exemplo? E sim, tem exemplos em jogos. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Primeiramente, o Cyberpunk 2077, aqui em estoque, aqui com PBO, aqui com o overclock a 4.6. A temperatura vai mudar um pouco, vocês podem ver que o overclock já fica bem mais alto do que o PBO de temperatura normal. Ainda mais aqui, porque eu tive que colocar uma tensão muito alta, né, gente? Às vezes você tem um silício muito melhor e consegue colocar uma temperatura bem mais baixa, né? Porque vai colocar uma tensão mais baixa também. Então isso aqui também é uma coisa que você tem que ver, que é porque o meu resultado foi muito ruim do meu silício, tá? Aqui o resultado então do 5500 em estoque foi 45% low e 66 na média. Do PBO não mudou muito, né? 46% low e 66 na média também. 2% a mais só no 1% low. E do overclock 4.6, 49% low e 69 na média. 8.8 no % low a mais e 4.5 a mais do que o estoque. Então sim, tivemos diferenças aqui no Cyberpunk. Melhor até estabilidade por conta do 1% low, né? Então foi uma diferença legalzinha, 4.6. Se possível, se o silício deixar. Aqui, desse aqui ficou marromeno. Temperatura subindo aqui cerca de 4 a 5 graus. E o consumo subindo aqui, deixa eu ver, ó. 5 graus, né? E o consumo do PBO aqui ficou bem tranquilo, né? O PBO não subiu muito não. Na verdade, o PBO estava fazendo menos do que em estoque. É interessante, mas dependendo do jogo também, tá? A utilização aqui 75%. Então tá aqui Cyberpunk. Próximo jogo, esse aqui é o CS2, joguinho aí com benchmark agora da comunidade. 5500 em estoque, 134% low e 279 na média. O 5500 com PBO 131 no % low e 288 na média. Perdeu até no % low, às vezes acontece isso no CS mesmo, menos 2%, e depois ganhou na média mais 3%. Meio que elas por elas, não mudou tanto assim também não, tá? Que nem o caso do Cyberpunk, poderia ser melhor a diferença. Já com o overclock, tá vendo aqui, ó, 4.591, 4.42, 4.242, né? Aqui com o overclock 135 no % low e 300 na média. Não mudou praticamente nada no % low, ficou 0%, né? 0.7 eu acho. E na média ficou mais 7%. Então, pelo menos na média tivemos a vantagem, mas no % low que garante mais estabilidade, não mudou muita coisa. A temperatura está sempre acima dos 4 graus aqui do que o PBO e do que uns 5 graus do que a temperatura ambiente. Na verdade aqui está mais, né? 7 graus aqui a mais. Interessante isso. O consumo 35, 34, 40. Então vocês vão ver que aqui durante todos os testes o overclock trará mais consumo e trará uma maior temperatura, até por conta da tensão. Coloquei aqui 1.32. Eu vi o pessoal na internet conseguindo colocar 1.27, 1.24, porque era bem mais tranquilo, gente. É porque aqui não deu certo. Então na tua casa pode ser bem melhor a situação, tá? Próximo jogo, Horizon Zero Dawn no Ultra em Full HD. Aqui, o 5500 em estoque, 92 no % low e 150 na média. Já o PBO, 98 no % low e 155 na média. Aqui já teve uma boa diferença, 6,5 a mais no 1% low e 3,3% a mais na média do que o estoque, claro, tá? E o 5500 overclock 4.6, 100 FPS no 1% low e 158 na média. Também dá uma diferença bem bacana, tá? 8.6 a mais no 1% low e 5.4 a mais na média. Gostei aqui. Aqui nesse jogo tivemos mais diferenças, mais utilidade, essa parte de PBO e de overclock, ainda mais o overclock. Temperatura sempre mais alta do overclock e o consumo também sempre mais alto, mas agora eu acho que vocês estão já sabendo disso. Outro jogo aqui interessante é o Spider-Man Remaster. Estou com muito alto um Ray Tracing. O 5500 em estoque faz 42 no 1% low e 62 na média, e com PBO 44 no 1% low e 65 na média. Mais 4,7% no 1% low e mais 4,8% na média. 5% no geral, né? A mais com PBO, gostei. E aqui 44 no 1% low do overclock e 66 na média.
Então, mais 4.7, mesma coisa aqui do PBO, e 6.4 na média, um pouquinho melhor a média, mas não mudou muito, né? A gente teve diferença, mas depois do overclock já não teve tanta diferença assim. O consumo já sobe um pouco mais e a temperatura já sobe um pouco mais também. Então, nesse caso, para mim está ficando mais interessante o PBO, porque pelo menos menor temperatura e tal, tá? Não tem tanta diferença assim no overclock, até porque o overclock é um pouco pífio em relação a outros que eu vejo por aí. E o último aqui é o The Last of Us no alto em Full HD. E aqui nós temos o 5500 com 62 1% low e 104 na média, o 5500 com PBO 69 1% low e 113 na média, mais 11% 1% low e mais 8% na média, boa diferença, gostei aqui. E com overclock 4.6, 71 1% low e 115 na média, mais 14,5% do que o estoque e mais 10,5% do que o estoque. Então aqui ficou legal, PBO já fez uma diferença legal e o overclock deu um gancho a mais, deu um ganhozinho a mais, tá? Consumo aqui subindo 7 watts do PBO, tá? E a temperatura subindo 5 watts aqui do PBO. E aqui já ficou mais tranquilo o PBO contra o estoque. Então o PBO ficou mais parecido com o estoque em relação à temperatura e consumo, com um certo ganho, e o overclock ganhou um pouco do PBO, mas não muito, e já trouxe maior temperatura, mais consumo, é claro, porque eu coloquei aquela tensão bem alta. Então, nesse caso aqui, desse processador, desse silício, do meu caso, eu ficaria mais para o PBO, não sei vocês, tá bom? Até porque tem uma coisa que faz mais diferença, sabe o que é? Memórias. Tem um vídeo aqui no meu canal que tá muito bem, tá chegando ali quase 20 mil views de otimização de memória do DDR4, e é fundamental para que você veja essa parte do vídeo. Só que eu também vou atualizar algumas coisinhas aqui, vou dar umas dicas a mais para você que tem um processador dessa geração, tá? 5500, 600, 700X, porque a geração passada, 3600, 2600, eles não subiam tanto assim memória. Essa aqui já vai servir também. Então, vamos voltar a BIOS agora, falar de overclock de memória e também de otimização. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Voltamos aqui na BIOS, BIOS que vocês estão vendo muito agora, né? A opção de memórias aqui embaixo, The RAM Information, e a gente vai ver também frequência, tensão, e vamos mexer aqui também. Mas veja aquele vídeo antes, é sério, cara, senão você vai fazer besteira, vai ficar instável. O escândalo deu tela azul, não inicia direito, o que eu faço? Você desliga o PC, tira a bateria, espera 3, 5 minutos, coloca a bateria de novo, coloca o cabo e liga o PC, que aí vai voltar às configurações originais. Tá, então entenda que também, se você não saber disso, você está um pouquinho atrás do conhecimento informado aqui. Mas tudo bem, você pode correr atrás e ainda assim aprender, você já aprendeu agora, mas saiba também que, como eu falei, overclock, ajuste de memórias causam instabilidade. Então, saiba que assim, fazendo isso, tirando a bateria ali, você consegue as configurações de fábrica sem problemas nenhum, tá bom? Então, essa aqui é a memória Nanya Asgard T3, chip Nanya, tá? Se você viu aquele meu vídeo, eu falei um pouco sobre os chips e também dei uma dica lá do canal do Overclocking Page, que eles estavam falando sobre memórias, e lá no Overclocking Page conseguiram testar essa Nanya aqui até 1.4 de tensão, porque tem memória que não aceita até 1.4, tá? Ela fica já ruim acima de 1.35, mas tem memória que vai melhor. Essa aqui, nesse caso, vai 1.4. A Samsung Bidai vai 1.45. E outra coisa desse processador interessante é que essa geração, ainda mais o 5500, que é o 5600G, eles respondem muito bem a memórias com mais frequência ou mais mega transferência. Então você não precisa ficar só nos 3600, você pode subir para 3733, pode subir para 4000, 3800 também é uma frequência que o pessoal usa bastante, tá? E aí vai depender muito da sua memória, você vai ter que conseguir calibrar ela direito aí. Agora, é o seguinte, para você mexer acima dos 3600, você tem que colocar o Infinity Fabric, que é esse negocinho aqui, em 1 para 1. E para ficar 1 para 1, aí você tem que colocar o valor pela metade do valor que você colocar da frequência. Exemplo, vai colocar 3.800, por exemplo, então você coloca o Infinity Fabric a metade de 3.800, que é 1.900. Mas eu consegui colocar em 4.000, tá? Então vai ser metade de 4.000, 2.000. Isso somente para cima dos 3.600. Se for menor que 3.600, não importa, automaticamente vai ficar 1 para 1, tá? Agora 3.733, 3.800, 4.000, 4.200, 4.300 vai ficar metade.
tá? E agora na tensão eu vou colocar 1.4, que foi a tensão que eu consegui aqui, que vai ficar no máximo dessas chip aqui, tá bom? Tem chip que, como eu falei, não vai conseguir, então provavelmente você vai ter que trabalhar 3600 mesmo, tá? Porque quando você já mexe com esse negócio de aumento, de overclock, de memória, aí não tem o que fazer, tem que colocar mais tensão e tem memória que não aceita mais tensão. Então aí você vai ter que ajustar os times de outra forma aqui. Inclusive, eu não posso simplesmente pegar aqueles times daquele meu vídeo lá e usar aqui. Não dá, sabia? Se eu colocar não vai aceitar. Então eu estou aqui nas opções de memórias. Essas aqui são os times primários, secundários e tal. E talvez você tenha visto o meu vídeo de memórias. Eu espero que tenha visto. Se não viu, veja depois, que é fundamental. Quem viu, lembra que eu coloquei esse ali 18, mas eu coloquei 20, 20, 20 e tal, né? Nesse caso aqui já tem que ser um ajuste diferente, não dá para colocar aquele ajuste lá porque eu aumentei também a frequência, então eu preciso recalibrar tudo. Então olha que difícil. Se eu coloco 3200, são alguns valores. Se eu coloco 3600, são outros valores. Se eu coloco 4000, são outros valores também. Não é só você replicar aqui que não vai dar certo, tá? Vai ficar, ou vai ficar instável ou nem vai dar vídeo. E se você ver meu vídeo também, eu falei para vocês que os times fundamentais são quais assim que você deveria realmente mudar. O TRFC, certo? O TFOL, esse aqui, o TRRDS, o DL, tá? São valores que vocês já começam mudando, que esses vão fazer muita diferença, depois vai mudando outros também como TRC. E foi isso que eu fiz para essas memórias, foi assim que eu consegui ajustar. Então, primeiramente, eu já quis ver o TRFC. Da memória que eu tinha feito, eu coloquei 450 o TRFC, a 3600, mas tem aquela tabela que eu tinha mostrado para vocês de TRFC e não dá para usar 450 em 4000, aí para 4000 tem que usar 500, tá vendo? Já é diferente, olha, alterou um, tem que alterar outro, tem que compensar outro, tá vendo que complicado que fica? Aí o que eu fiz? Então, fui fazendo ajustes e cada ajuste que eu fazia, eu saía, que o pessoal pergunta, pô, como você consegue? Pô, eu vou pelo básico, pelo que faz mais diferença e vou salvando e saindo, se der vídeo eu continuo pelos outros. Realmente. Aí você pode salvar aqui, ó, que nem eu estou fazendo aqui, ó. Eu faço aqui os testes, aí eu testo um, salvo. Aí eu reinicio. Deu vídeo, eu testo outro, salvo de novo. Eu vou assim. Então, por exemplo, agora eu vou salvar e sair, né? Vamos salvar e sair. Aí vai dar vídeo, porque eu já testei, eu sei disso, né? Então vai dar vídeo daqui a pouquinho, e aí eu vou lá, volto e vou alterando os times que fazem mais diferença. E depois de alterar os times que fazem mais diferença, eu mexo com os que ainda fazem diferença, mas não tanto. Aí pronto, deu vídeo. Então pelo menos o TRFC já consegui alterar. O TRFC seria bem alto se eu deixasse automático. E agora já não está tão alto assim, está em 500. Agora TFOL, um valor bacana de TFOL é 16 ou perto de 16, 18 ou 20. 16 não vai passar, não vai ser menos de 16, tá? Mas enfim, 16. Então coloquei 16 também. Aí o que eu faço? Lá posso salvar o perfil, né? Posso salvar o perfil se eu quiser, salva o perfil e salva e sai. É assim, gente. É que nem o overclock lá do teu processador. Você aumenta e salva e sai. E no caso da tua memória, então aqui, imagina a tua memória, se a tua memória está lá listada como que aceita 1.4, se estiver, se não nem dá, mas vamos supor, se estiver listado que aceita 1.4, aí você coloca aí 4000, você coloca 1.4, você coloca 2000, não mexe mais nada, deixa tudo automático lá do jeito que está, deixa com XMP, salvou e saiu, não deu vídeo, ferrou. Já nem tenta, porque se ela não conseguiu com aqueles times ruins que fica de fábrica, é porque não vai conseguir mesmo. Então aí você tentou 4000, não vai 4000, tenta 3800. Não vai 3800, tenta 3700, entendeu? Então assim, o XMP, perceba que são times largados, soltos e fáceis de dar vídeo. Se ainda assim não deu, nem deu um vídeo e tal, nem sabemos se está estável, mas se nem deu o vídeo, larga a mão, vai descendo, que nem eu fiz com overclock. 4.8 nem deu, então já desce para 4.7. Aqui no meu caso deu. E aí eu fiz aquela alteração depois, né? Então a gente vai em DRAM, aí eu fiz a alteração, né, do TRFC, coloquei 500, aceitou. Então reiniciei. Aí coloquei TFOL 16, aceitou, reiniciei. Coloquei o TRRDSL44, reiniciou, aceitou. E depois eu vou fazendo as alterações em outros times. Então lembrando que eu sempre somo aqui, né, o TRP com TRES. Então TRP 22, coloquei o TRES 42, então vai ser a soma de 22 mais 42, 64, tá? E aí eu coloco 44 aqui. Enfim, eu deixei prontinho já, senão ia demorar muito, só para explicar para vocês a minha metodologia de como que eu cheguei nesses times e também as referências aqui, que inclusive está naquele vídeo que você já deveria ter visto, mas se não viu, veja depois, que aqui é só a continuação. Então, vou colocar 4000 aqui, que eu fiz esses testes, então ficou daquela forma, né, 4000,
1.4 e 2000 aqui de fim de fábrica, porque é a metade, tá? The Runtime, não mexi em nada dos primários, que o pessoal foca muito em primário, eu falei pra vocês. Vocês focam demais em primário, 18, 22, 22, 42, mesma coisa que estava antes, não mexi em nada. O que eu mexi foi isso aqui, ó, nos secundários ou terciários também, caso você queira chamar. TRC 64, TRDS 4, TRDL 4, TFAL 16, TWTRS 4, UL 8, TWR 10, aí o TRFC 500, aqui no TRFC 2 e 4 deixei automático mesmo. E o resto até que eu deixei automático porque já estava no valor baixo aqui, ó, por exemplo, o DD e o SD 4.4 e o SD e o DD aqui também 6, tá tranquilo, tá? Se tua memória tiver mais alto, dá para você abaixar 4, 6 aqui também, replicado o que tá aqui. Mas eu achei que estava ok, que eu tinha feito alterações ok e uma alteração simples, como eu falo para vocês, até porque eu não sou avançado e nem quero bater recordes, porque geralmente quem quer reduzir muito quer bater recordes e tal, e tu não vai conseguir isso com essas memórias. Mas as alterações que eu fiz aqui já tiveram um bom ganho, já deram um bom ganho mesmo pro meu sistema, tá bom, gente? Então aí, depois de fazer esse processo que demora, eu consegui deixar estável, fiz testes ali no ACCT, fiz testes também nos programas que eu tinha informado para vocês, veja a estabilidade, veja se não dá tela azul, veja se tudo funciona, se sim, aí você já pode fazer seus testes em jogos, tá? E ficar testando pela semana. Agora lembrando, se eu fizer todos os ajustes no mesmo dia, vou fazer PBO, vou fazer o OC e depois eu também vou ajustar as memórias tudo junto. Cara, a chance de ficar instável é maior, tá? Às vezes é bom você testar primeiro o overclock ou o PBO. Tá estável, espera um tempo, uns dias, depois ajusta as memórias e aí vê se vai dar tudo certo, tá? Porque realmente, quanto mais você mexe, mais variáveis. E mexer com variáveis tem muito chance de causar instabilidade. Mas felizmente, aqui no meu caso, em um dia eu consegui ajustar aqui ok, tá? Ficou legal e consegui bons resultados, viu? Resultados bem bons mesmo, que eu posso comparar outro dia contra o 3600. Mas eu tenho pelo menos comparativos contra ele mesmo, como estava em estoque, e agora como é que ficou. Então vamos lá, gente, voltamos aqui o Cyberpunk 2077, 5500 em estoque, 45 no percento low e 66 na média, já com memória só tunada, 52 no percento low e 74 na média. Aqui, por si só tunando memória, 15% a mais no percento low e 12% mais a média, só tunando memória, tá? Então, às vezes, você não precisa ficar triste porque a tua placa-mãe não faz overclock nem nada, porque com as memórias você já tem um bom ganho aqui. Agora, se você fizer os dois ajustes, conseguiu fazer aquele overclock para 4.6, olha aqui, ó, 4.6 e tal, aqui nós temos aqui 54 no percento low e 76 na média, mais 20% no percento low e 15% na média. Olha só o 5500 brilhando aqui, saindo aqui na média de 66 para 7,6. 10 FPS pode parecer pouco para você, mas 10 FPS em 70 é muito, como eu falei, 15%, tá? Então, bons resultados aqui, acredito eu, gostei aqui. Vai ser em todo jogo? Não, tem jogo que é menos, tem jogo que é mais. Vamos para o próximo então, que é o CS, o 5500 em estoque 134 no percento low e 279 na média, e com a tunagem de memória 137 no percento low e 307 na média. Ganhou um pouco do percento low, 2%, e mais na média 10%. Também fez uma boa diferença, né? Ficou legal. Não assim, nossa, que diferença, mas ficou legal. E já o 5500 aqui com overclock nos dois e tal, ajuste nos dois, 148 no percento low e 333 na média. Mais 10% no percento low e 19 na média. Ainda que mesmo no CS, que é o que eu vejo menos diferença, ainda assim tivemos uma boa diferença. Lembrando, 4.6 o processador e a memória aqui, ó, 4000, tá? Consegui deixar 4000. Em estoque estava 3600 XMP e 4.2, né? 2.4. Então é isso aí, gente. O processador agora está chegando a outro nível, está chegando muito perto até do nível de um 5600 em estoque. Então, às vezes, você faz o ajuste ali, teu amigo não saber esses ajustes, você tem um 5500 e ele tem um 5600, tu vai conseguir deixar muito perto a performance do teu 5500 do que o 5600 do teu amigo. Você pode até comparar meus vídeos do 5600 e ver o estoque do 5600 contra o 5500 tunado aqui. O próximo jogo é o Horizon Zero Dawn. Aqui o estoque fez 92 no percento low e 150 na média e a memória tunada 103 no 1% low e 162 na média. Mais 10% no 1% low, boa estabilidade, e 8% na média, bacana, na casa do 10% fazendo só esses ajustes de memórias. E já os dois ajustes juntos, nós temos mais 19 no 1% low e mais 12% na média, 110 e 168. Olha só o nosso 5500 brilhando aí. E é claro,
a placa de vídeo será mais usada, também tem isso, né? Tem jogo aqui que a placa ficou com 80, 90% de uso. Cara, um 5500 com a 4080, um Full HD com 80% de uso, 90%, uai, tá quase sem gargalo. Enfim, muito bom também aqui. Próximo é o Spider-Man. Esse é um jogo que eu já falei para vocês que é bem sensível a memórias e realmente, olha só, 5500 em estoque, 42% low e 62 na média. Já ele com as memórias tunadas, 48% low e 69 na média. Mais 14% low e mais 11% na média. Deu bom, hein? E já o 5500 com você mais as memórias, 50% low e 74 na média. Mais 19% low e mais 19 na média, 20% praticamente a mais de desempenho no 5500 com o Spider-Man. Saindo de uma média ali, chegando na média dos 60 FPS e agora passando pelos 74, 12 FPS de diferença, considerando ali que dá em 60, cara, isso é bastante, porque 12 em 300 é pouco, 12 em 60 bastante. E o último jogo, The Last of Us, também é bem sensível a memórias e foi o que teve mais diferença, por incrível que pareça. 5500, 62% low e 104 na média. E o 5500 tunado com memórias, 73% low e 120 na média. Mais 17% 1% low e mais 15% na média. Só com memória, só com memória. E memória barata, né? Paguei barato. Acho que essa memória aqui foi uns 180 reais, 120 reais, sei lá. Paguei baratinho nessas asgas de aqui. E já o memória mais o processador em overclock, nós temos 77 na média e 128 no 1% low. Então isso dá 24% a mais que estoque e 23% a mais do que estoque na média. Então acima dos 20% aqui nesse jogo com essas alterações que eu fiz. Então tá brilhando aqui o Ryzen 5 500, cara. E ele foi muito bem mesmo com essas alterações, tá? Então eu tenho que fazer para vocês algumas observações antes de terminar esse vídeo. Primeiramente, testei com 2 pentes, porque 4 pentes deixa muito mais instável. Ah, vou pegar a placa-mãe com 4 pentes, para colocar 4 pentes e fazer overclock, colocar 4700. Rapaz, você vai ter uma dificuldade. E ainda, provavelmente, você não vai conseguir do jeito que você queria, tá? Porque realmente é muito mais difícil 4 do que 2. Já tem isso em mente. Tem gente que deve estar testando com 4 e não dá certo, é porque está com 4. 4 pentes é outro mundo, infelizmente. Mesmo o Samsung BDI eu tenho mais dificuldade com 4 do que com 2, tá? Então já saiba disso. E outra coisa, vocês viram que ele foi muito bem, melhor ainda com ajuste do que o 3600. É o seguinte, gente, esse processador aqui, o Ryzen 5 500, assim como o 5600G ou 5600 GT, é um processador que ele tem pouco cache. Olha só ele de novo aqui, ó. Nós temos aqui 16 MB de cache L3 contra 32 do 3600. E o que acontece? O cache L3 vai armazenar informações. O cache L3 é um cache que fica muito perto do processador e tem uma velocidade mais alta do que memória. Tá? Ele é bem mais rápido que a memória, ainda sendo mais lento do que o do L1 do que o L2, e é bem mais rápido do que as memórias. Então o processador tem acesso a certas informações de forma mais rápida através do cache, mas ele não tem muito cache. Então o que precisa ser rápido para compensar o cache? A memória. Se você for pegar um outro vídeo que eu vou fazer ainda no futuro e tal, se você estiver no canal, então se inscreva e deixa o like. Nós temos processadores como o 5700X3D e o 7800X3D, que tem muito cache. Os processadores têm mais de 90 MB de cache L3. Então eles são menos dependentes, um pouco menos dependentes. Não é que, né, não é dependente de forma alguma, pode colocar qualquer tipo de memória, mas eles são menos dependentes a memórias assim do que esses processadores aqui. Então eles não vão ter tanta diferença quanto esse aqui teve. E esse aqui ainda teve mais diferença do que o 3600, eu acho que é por conta disso, que ele tem menos cache. Então como eu consegui colocar uma memória com um perfil bem legal, ficou legal, tá? Ficou bem legal ainda assim. A gente conseguiu compensar um pouco da falta do cache dele. Então ele conseguiu mostrar mais seu potencial se ele tivesse mais cache. Só que cache é uma coisa cara para você colocar, então não tem muito e até não tem espaço, né? Porque ele é um processador que é originalmente para ter gráfico integrado. Ele é o 5600G sem gráficos, porque deu problema ali no silício e tal. Inclusive eu não consegui bons resultados provavelmente por conta disso também, porque o silício dele não é tão bom. Se fosse bom ele seria um 5600 e não um 5500. Então perceba que é um processador já problemático, então realmente não é todo mundo que vai conseguir colocar 4.8 com tensão baixa, 4.7, tá? Então são curiosidades que vocês podem ver. Esse sim é uma alternativa do 5600G, para quem não sabia. Então serve a mesma coisa para o 5600G ou o GT. E o GT é interessante, porque o GT tende a ser uma variante com silício bom do 5600G. Então é capaz que você consiga bons resultados nesses dois processadores. Mas eu tenho que fazer um vídeo específico do 5600G, porque ele vai ter gráfico integrado. Então tem algumas coisinhas que a gente pode ajustar no gráfico integrado para ter mais performance também. Então, se você quer só mexer com processador e placa de vídeo dedicada, pode usar esse conteúdo do 5500 para o 5600G. Mas, se você quiser também saber sobre gráficos do 5600G, aí vai ter que esperar no vídeo futuro. Não sei nem quando vai sair.
mas você vai ter que esperar, porque também faz diferença, tá bom? Inclusive tem aqui no meu canal um benchmark que eu fiz há uns 2 anos atrás, dele com overclock contra placas como 560, 570 e faz diferença. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreva. Esse vídeo vai ter 1 hora mais ou menos, eu tenho que editar ele. Então, vou ficando por aqui. Mande para várias pessoas, porque é um vídeo bem completo e bem complexo. E veja meu vídeo de memória, por favor. A gente se vê amanhã. Valeu, falou e tchau.